fumar. Diz o aviso que eu li, é proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Às 4h30 da tarde de um domingo no ano de 65, estreava na TV o programa que iria marcar a música e o comportamento de uma geração, Jovem Guarda. Leno, da dupla Leno e Lilian, e Ronald, do grupo Os Vips, contam a história do movimento musical que influenciou a sociedade da época e marcou uma geração. Jovem Guarda é um programa de televisão aos domingos das 16 às 18 horas, que foi criado na TV Record para substituir um horário que era um horário de futebol na época, mas teve um probleminha com a Federação Paulista de Futebol, então tinha que ter um programa para encher aquele horário. Pensaram num programa jovem, né, um programa que atingisse a juventude, chamaram o Roberto, que vinha já se destacando como um líder, como um elemento chave junto à juventude, e alguns nomes jovens que vinham fazendo já algum sucesso em televisão, às vezes em disco e tudo mais. Então, duplas, trios, bandas, cantores, cantoras, enfim, um elenco. Formaram isso, nós fomos convidados e ninguém esperava realmente que iria acontecer o que aconteceu, né? Seu sucesso que foi, se tornou assim a maior audiência que a televisão já teve desde todos os tempos, né? Uma coisa impressionante, o Ibope que dava a Jovem Guarda. E durou de 65 a 68, 3 anos. Eles se chamam Os Vips. E agora com os bandecos, Os Vips. Da Jovem Guarda, sem esse nome, já existia, já desde 64, né? Já tinha outros artistas. O programa da Jovem Guarda, com esse nome Jovem Guarda, o programa virou um programa de televisão em agosto de 65. Leno e Lilian lançou o primeiro disco, gravou o primeiro disco em janeiro de 66. Agora, uma dupla espetacular. Ela é uma boneca e ele é um barra limpa, mora. Leno e Lilian. Era um programa que atingia de 8 a 80, como a gente fala. Desde da criança até a vovó, o vovô,
né? Era, para você ter uma ideia, eu cito sempre esse exemplo, porque ele foi muito marcante na ocasião. Como a gente estava todo domingo no programa, a gente não tinha condição de ver o que acontecia nas ruas, por exemplo, na hora do programa. Porque o programa era ao vivo, não era vídeo. Naquele tempo não se fazia programas, era sempre ao vivo. E as pessoas nos contavam que as ruas ficavam vazias, ou aparente, claro, não é vazias, mas o movimento caía muito nas ruas entre 16 e 18 horas devido ao programa. Bom, isso para acontecer numa cidade como São Paulo, né, uma cidade fervilhante, borbulhante, né? E numa ocasião nós não fizemos o programa e eu saí realmente, falei, vou dar uma volta com o meu carro aí pela cidade para ver o que acontece. E fui ali, Paulista, Augusto, aqueles lugares tradicionais, né? Realmente vazios. O programa dava tanta audiência que as ruas ficavam com um movimento menor devido à audiência do programa. Agora eu pediria, assim, bastante silêncio, pediria que vocês prestigiassem demais esse rapaz que vem aí agora, porque é uma coisa muito séria, a primeira vez que a gente se apresenta em televisão. É a primeira vez que esse rapaz se apresenta em televisão e ele tem um grande futuro pela frente. Então, eu quero que vocês deem aquele aplauso para ele. Com vocês, João Pedro, o meu amigo Roberto Carlos. As tardes lá, nossa, era aquela fila enorme, a gente ficava lá fora até abrir. Eu cheguei aí 2 vezes no show, mas depois não dava, porque para entrar ali era muito difícil. Naquele tempo ele tinha muito calor, né? Então a gente ia nas rádios, tinha a Rádio Tupi, aquelas rádios antigas. A gente ia, eu ia. A gente assim, se reunia às tardes e se cantava, dançava, era assim, dançava solto, né, na roça. Não era agora tudo grudadinho, coladinho, sabe? Algumas músicas lentas, a gente dançava com os caras que a gente tava paquerando, mas também era só ali dentro. Acabou o baile, cada um pra sua casa. Né? Não é que nem agora na base do fico, né? Mas nem ficava. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Eu fazia os bailinhos em casa, você tinha sala, tirava a mesa, tirava as cadeiras, tudo, né, Rosa? Ligava aqueles discão desse tamanho assim, que era vinil, VLP, e punha vitrolinha, menina, e ali você dançava. Juntava os meninos, as meninas, sabe? Aí estourava uma pipoca. A bebida quase não tinha, né? Não ligava para bebida, que nem agora, já vão beber, né? Tem que ter bebida, né? Eu me lembro da Cuba, que a gente fazia isso. Mas a Cuba era fraquinha, a bebida não era forte, assim. Os fãs da Jovem Guarda também relembram de alguns cantores e músicas de sucesso e revelam. Havia uma disputa entre Roberto Carlos e Rony Fon.
do Roberto Carlos, do Erasmo, Tremendão. Quero que você se aqueça nesse inverno e que tudo vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Na Estrada de Santos, Calhambeque também, fazia muito sucesso, né? Calhambeque. Dei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bip, bip. Quero consertar meu Cadillac, bip, 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 bip. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bip, bip. Quero buzinar o Calhambeque, bip, 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 bip. Eu gostava muito do Roberto Carlos, né? Nossa, era adorável o Roberto Carlos. E o que eu gostava mesmo e gosto até hoje, Ronivon. Nossa, ele é um gentleman, aquele cara, né? Sempre amava o Rony. Porque o tempo da Jovem Guarda tinha uma certa disputa dele e do Roberto, né? Foi assim. Então, eu fiquei do lado dele. Amava ele. Nossa. Se você quiser ouvir então a minha história sobre alguém a quem eu muito amei, só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei. Ah, meu bem, meu bem. Jogava o cabelo. Ai, mas era um saio, essa gente não esquece. Aquele cabelo lindo, lisinho. Nossa, era um show. Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo o que sempre idealizei. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a buscá-la por onde eu andei. Ah, meu bem, meu bem. De piquete que eu estou fervendo, e você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Quem vem que não tem. O uso da guitarra elétrica pelos cantores da Jovem Guarda já foi motivo de protesto. Extraído do documentário Uma Noite em 67, Caetano Veloso e Nelson Motta também comentam sobre essa polêmica. A questão da Jovem Guarda é que usava não só a guitarra, mas outros elementos do rock and roll. Em um passeata em São Paulo, fizeram contra a guitarra elétrica, né? Que na verdade era uma passeata contra nós que usavam a guitarra elétrica. Quem não acredita, venha ver a multidão que com ela quer dançar. Havia uma rivalidade muito estimulada pela TV Record também, que tinha praticamente um monopólio dos musicais da época, em televisão, não tinha novela. O forte da televisão era o musical. E a Record tinha sob contrato 90% da música brasileira. E todo dia tinha um programa musical. E a Record tinha interesse em que os programas de televisão fossem para os jornais, para as rádios, para a vida das pessoas. E então era engraçado, porque na época se dizia
que a MPB era a música brasileira e a Jovem Guarda era a música jovem. E a gente se perguntava, meu Deus do céu, por que não pode haver uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo? Uma pergunta óbvia, mas que era pertinente nesse tempo, a ponto das pessoas organizarem uma passeata em plena ditadura militar, com tanta coisa para protestar, organizar uma passeata com 300, 400 pessoas, com faixa, cartazes, e as pessoas gritando, abaixo a guitarra, abaixo a guitarra. É a guitarra elétrica como símbolo do imperialismo yankee, aqueles clichês do velho comunismo que estavam muito ativos na época. Nós da Jovem Guarda nunca tivemos preconceito contra instrumento algum, né? Todo instrumento para nós era válido desde que a música pedisse aquele som. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. A posição do movimento em relação ao cenário político daquele período também foi motivo de críticas à Jovem Guarda. Enquanto no Brasil era instaurado o golpe militar, na época chamada de Revolução, o movimento seguia indiferente ao cenário político do país. O programa Jovem Guarda terminou no final de 67. A ditadura militar no Brasil começou a ficar pesada mesmo, foi a partir do AI-5, no final de 68. A Jovem Guarda não tem nada a ver com essa história. Na época, o que se falava é que iria ter eleições democráticas no Brasil em 65, né? A coisa foi piorando, fechando no Brasil, por causa do terrorismo daqueles caras de esquerda cubanos que representavam os interesses de Cuba, os interesses da União Soviética. Aquilo ali foi... Quer dizer, isso é uma visão que eu tenho hoje, entende? Porque na época a gente era menino, a gente não tinha muito aprofundamento político. A gente estava numa de um movimento romântico, existencial, musical, lúdico. Então, durante a Jovem Guarda, a ditadura militar não se metia muito com a Jovem Guarda. Eles não gostavam de roqueiros cabeludos, tal, porque, né, a gente era totalmente contra aqueles valores tradicionais da sociedade da época. Mas a gente, agora a partir sim, de 68, com AI-5 e tudo, aí quando o programa da Jovem Guarda tinha acabado e os artistas, cada um foram tomar seu caminho, aí cada um tomou sua posição, né? O movimento foi em plena ditadura militar. Só que existiam aqueles colegas, digamos assim, mais da MPB, que cuidavam dos protestos, de fazer as músicas que falavam mais de perto ao movimento. Né? Pode citar o Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Maria Bethânia, o Chico Buarque de Holanda. Vários faziam algo assim, digamos, meio de protesto, né? Mas nós, a Jovem Guarda, e muitos também da MPB, procuramos fazer já coisa mais suave, digamos, mais dirigida a um público que, lógico, estava tomando conhecimento do que estava acontecendo, mas mais romântico, menos contestador. Não só da Jovem Guarda. Você pega, por exemplo, o Vinícius de Moraes, por exemplo. Eu nunca vi, não lembro dele ter feito coisas, composições dele, citando ditadura, indo contra, tudo mais, protestando, nada disso. E é um big de um poeta. É um cara marcado por resto da vida como um dos maiores compositores, autores da música brasileira. Então, nosso negócio era outro, era o romântico. E deixávamos para os colegas, né, quando éramos
solicitados a nossa opinião, tudo mais, a gente até se manifestava contra a ditadura, né? Mas não que a gente fosse a batalha. Isso a gente não fazia realmente. Não era um movimento monolítico liderado pela cabecinha de Roberto Carlos. Cada um tinha uma cabeça. O próprio Erasmo era diferente do Roberto, ainda é até hoje. E a gente, cada um tinha um pensamento. Eu não posso falar pelos outros, eu posso falar por mim. Por mim, eu rompi com tudo aquilo. Eu briguei com a gravadora, fiz um disco super contestador em 1970 pela CBS, logo em seguida do AI-5, depois que a dupla Lenilha separou, né? Esse disco foi censurado. Eram músicas minhas, em parceria com um colega, um amigo meu que tinha chegado da Bahia, um cara novo, que depois ficou famoso como Raul Seixas. Esse disco chama-se Vida e Obra de Johnny McCartney. Aí sim, ali minha carreira foi prejudicada, sim, pela ditadura. Eu tive disco censurado, a gravadora não fez nada para liberar, a CBS. Minha carreira foi interrompida bruscamente, porque eu estava com o LP pronto. O disco não saiu em 71, foi na época do MEC. Ainda hei de ser famoso um dia, meu nome nos jornais você vai ler. Vou ganhar mais de 1 milhão, comprar o meu carrão cantando na TV. Johnny McCartney você, Johnny McCartney você, Johnny McCartney você. A gente pensava muito em se divertir, sabe? Então não era como agora, né? Agora você tem televisão, tem outros meios. Então os jovens, eles ficam mais por dentro das coisas, né? Do país, do que está acontecendo. Então, aquele tempo, eu me lembro que até meus 17, 18 anos, a gente só queria era dançar, né? Era fim de semana, e trabalhava também. Eu já trabalhava, muitos já tinha vida assim. Mas a gente não tinha aquela preocupação de saber votar. Você vê que tanto que começou a lei de votar, só votava com 18 anos, né? E assim mesmo, se a gente ia, se os pais obrigassem. Porque eu mesmo fui tirar meu título, eu já tinha 20 e poucos anos. Não era uma coisa. Então você não tinha essa preocupação. Nem a escola não puxava aquele tempo. Não era que nem agora. Não falava de política, dessas coisas, sabe? A guerra, eu me lembro da guerra porque eu ouvia meu avô comentar, né? Que teve a Revolução, eu me lembro, eu já estava casada, então eu me lembro. Mas a cabeça da gente era diferente. Você não se preocupava, você tinha sua comidinha, muito simples, e sua roupinha, e seu baile e dança. Ninguém se interessava em política, não sei porquê, a gente não foi criado. Na minha casa nunca se comprou jornal, sabe? Então a gente ouvia rádio para ouvir música. Eu hoje ainda penso que a Jovem Guarda tinha simpatia pela ditadura militar por causa do Roberto Carlos, que foi fazer tá no YouTube isso, outro dia eu vi, eu nem sabia, eu pensava que era mentira, mas eu vi outro dia no YouTube o Roberto, por falta de informação, mais do que qualquer coisa, cantando no Chile, na época do Pinochet e tal. Exibido pelo canal televisivo chileno TVN, Roberto Carlos participa do festival Vinha del Mar, realizado em 75. No vídeo, Roberto Carlos afirma sentir orgulho ao estar na presença de um presidente e faz um agradecimento ao ditador Augusto Pinochet. A presença de um presidente de um país. Eso para mí es un orgullo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Augusto Pinochet. Gracias. Então essas coisas confundiram, né, a imagem da Jovem Guarda diante de vamos dizer, dos universitários da época. Eu não me importo com o que fala. Apesar de um enorme patrulhamento ideológico da esquerda radical, aquela coisa que a Jovem Guarda não era engajada na luta contra a ditadura, mas é óbvio que a gente era contra a ditadura militar. Imagina roqueiros cabeludos a favor
do regime militar é ridícula. Não adianta querer cobrar uma posição política da Jovem Guarda, porque ela não foi política, ela foi romântica. Ela falava aos corações como fala até hoje. Tanto que quando a gente vai, chega o pai e fala assim, esta aqui é a minha mulher, que eu conheci durante a volta, aquela ali é minha filha, que foi feita durante, eu faço alguma coisa pelo nosso amor. Entendeu? Era essa base. Ninguém fala assim, olha, esse aqui foi quando era o Geisel, essa aqui nasceu durante o Geisel. Não existe isso, esse papo não tem com a gente. Eu acho que a Jovem Guarda, ou que na verdade eu chamo do rock brasileiro, do pop rock brasileiro, né? Eu acho que foi fundamental. Olha, antes desse movimento, o Brasil era um país mais careta, conservador, mais machista. Conseguiu modificar hábitos, costumes, penteados, roupas, gírias. Modificou totalmente a maneira da juventude agir, ou grande parte da juventude. A grande importância cultural da Jovem Guarda, para mim, além de musical, porque nós criamos um estilo musical alegre para cima, aquela coisa, viver bem é a melhor vingança, entendeu? Se a sociedade era careta, se é o regime político, aquelas coisas. Mas a grande importância da Jovem Guarda, além da música, foi o comportamento mesmo. A gente mudou os costumes, a moda, a maneira do jovem curtir a vida. Foi a primeira vez que houve um estilo musical no Brasil com a linguagem jovem, feita por jovens, né? Foi um tempo muito bom dos jovens. Eu acho que eu até devia ter aproveitado mais, porque eu já tinha filho na época da Jovem Guarda, né? Mas assim mesmo, eu cheguei a ir levar meus filhos. O próprio jovem brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, assim, se identificou com a Jovem Guarda e ela virou uma bitomania. Ela foi uma espécie de bitomania brasileira. Um programa que virou movimento, né? O movimento da Jovem Guarda. É um programa que marcou, né? Pode-se dizer que ninguém com um mínimo de cultura e de estudo pode dizer que desconhece o que foi a Jovem Guarda. Até hoje eu canto música da Jovem Guarda no meu show. Foi um tempo que não dá para esquecer, porque marcou muito na nossa época, acho que para todos que participaram. Não tem o que, eu adorei. A Jovem Guarda é o início de toda a modernidade da música pop brasileira. Eu tenho muito orgulho daquilo. Naquelas tardes de domingo, pudemos compreender que nossos desejos e sentimentos eram os mesmos. Queríamos seguir em alta velocidade, através dos nossos sonhos de amor e liberdade. Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor. Hey, hey, hey. De amor. Sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Menina linda, eu lhe adoro. Ah, menina pura como a flor. Ah, sua boneca vai quebrar. A Jovem Guarda mudou os padrões sociais e culturais da época. O movimento que se popularizou a partir de um programa televisivo até hoje deixa suas marcas na sociedade, seja na moda, nas músicas ou nas gírias presentes no dia a dia do povo brasileiro. Papo Firme, a história e o legado da Jovem Guarda. Ficha técnica. Locução, Bárbara Almeida. Produção, Nicole Gomes, Fábio Brito e Jéssica Bertucci. Edição, Gabriel Teixeira. Trabalho gravado pela turma do 6º semestre de 2013 do curso de Rádio e TV da FIAN-FAAM.